Na recepção, ninguém entendia o milionário russo, até que a faxineira lhe ofereceu chá em russo, e todos ficaram em silêncio, surpresos com o que ela sabia e nunca havia revelado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O relógio marcava 10h40 da manhã, quando o burburinho cresceu, no saguão do Hotel Imperial, em São Paulo. Lívia esfregava o mesmo ponto da parede de mármore há quase 5 minutos, fingindo trabalhar enquanto observava a agitação crescente. Ajustou o uniforme lilás, tradicional das funcionárias da limpeza, e aproximou-se discretamente da recepção. É impossível, senhor. Não consigo entender o que está dizendo. A recepcionista, Camila, alternava entre o português, o inglês e fragmentos de espanhol, visivelmente desconfortável. Habla espanhol? Do you speak English? O homem à sua frente, alto, cabelos castanhos bem aparados e terno impecavelmente ajustado, balançava a cabeça com uma mistura de frustração e diversão. Seus olhos azuis percorriam o saguão como se buscassem uma saída para aquela situação. Ele tentou novamente, em um idioma que Lívia reconheceu imediatamente, embora as palavras escapassem ao seu entendimento completo. Nikolai Petrov não esperava ser recebido com tapete vermelho, mas também não imaginava tal dificuldade. Seus dedos tamborilavam sobre o balcão de mármore enquanto tentava pela terceira vez comunicar-se. O português que sua mãe lhe ensinara na infância parecia ter evaporado, deixando apenas fragmentos insuficientes que se embaralhavam em sua mente. Meu quarto. Reserva. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com seu russo nativo. Petrov, Nikolai Petrov. O gerente, Renato Silveira, foi chamado às pressas. Educado na melhor escola de hotelaria da Suíça, falava 4 idiomas fluentemente, nenhum deles russo. Mesmo assim, tentou resolver a situação. O senhor tem uma reserva? Reservation? Renato apontou para o computador, enquanto o homem assentia, sua expressão oscilando entre alívio e impaciência. Nikolai entregou um papel com seu nome e número de confirmação. A recepcionista encontrou a reserva, uma suíte presidencial por 2 semanas, e seus olhos se arregalaram ao ver o valor. O russo notou e sorriu sutilmente. Aquela reação já lhe era familiar. Chave, disse em português entrecortado, estendendo a mão. O gerente preparava-se para entregar as chaves quando o homem fez um gesto, apontando para sua bagagem e emitindo uma série de palavras que ninguém compreendia. Ele quer saber se temos serviço de mensageiro para levar as malas. A voz feminina surgiu das costas do grupo. Lívia havia se aproximado sem que ninguém percebesse, suas luvas amarelas contrastando com o uniforme lilás. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Como você sabe? O gerente a encarou perplexo. Minha avó era russa, respondeu simplesmente. Então, dirigindo-se ao visitante, Lívia pronunciou algumas palavras em russo, sua voz suave, mas confiante. Os olhos de Nikolai se iluminaram, como se finalmente encontrasse um farol em meio a um mar tempestuoso. Respondeu rapidamente em seu idioma nativo. Ele quer saber também sobre o horário do café da manhã e se há um restaurante russo na cidade que você recomendaria, traduziu Lívia, mantendo os olhos fixos no visitante. O gerente hesitou, alternando o olhar entre a funcionária da limpeza e o milionário. Diga a ele que o café da manhã é servido das 6 às 10 e que podemos providenciar uma lista dos melhores restaurantes russos da cidade. Lívia traduziu e Nikolai assentiu, visivelmente satisfeito. Foi quando seus olhares se encontraram verdadeiramente pela primeira vez. Não o olhar protocolar entre funcionária e hóspede, mas algo mais profundo. Um reconhecimento mútuo que transcendia idiomas. Obrigado, disse ele em português, a palavra saindo com forte sotaque. De nada, respondeu ela com um ligeiro sorriso. O gerente pigarreou, devolvendo ambos à realidade. Lívia, você poderia acompanhar o Sr. Petrov até sua suíte e explicar o funcionamento do hotel? A expressão de Renato deixava claro que aquilo não era um pedido, mas uma ordem. Lívia assentiu,
consciente dos olhares dos colegas. O mensageiro carregou as malas e ela guiou Nikolai até o elevador panorâmico. No trajeto até o último andar, Nikolai observava a cidade pela parede de vidro, mas seus olhos constantemente retornavam ao reflexo de Lívia. A funcionária mantinha postura profissional, mãos cruzadas à frente, olhar fixo nas portas metálicas. "Você fala muito bem", comentou ele em russo. "Não tão bem quanto gostaria", respondeu na mesma língua, suas palavras cuidadosamente escolhidas. "Aprendi com minha avó." "E sorte minha", respondeu ele, revelando uma ruga no canto dos olhos que suavizava sua expressão austera. "Primeiro dia no Brasil e já preciso de intérprete." No 18º andar, a suíte presidencial ocupava metade do espaço. Lívia abriu a porta com o cartão-chave e deu um passo para o lado, permitindo que Nikolai entrasse primeiro. O mensageiro depositou as malas próximo ao closet e retirou-se após receber uma generosa gorjeta. A suíte era um espetáculo de luxo discreto. Madeiras nobres, mármore italiano, obras de arte originais. Da janela, São Paulo estendia-se infinitamente, cinza e imponente. "É bonito, não é?" perguntou Lívia em russo, notando o olhar contemplativo de Nikolai. "Sim", respondeu ele, voltando-se para ela, "mas diferente do que imaginava. O senhor já esteve no Brasil antes?" Nikolai caminhou até a janela, seus dedos tocando levemente o vidro. "Nasci aqui. Saí muito pequeno." Fez uma pausa, buscando palavras em português. 4 anos. Idade. A resposta surpreendeu Lívia. Imaginou perguntar mais, mas conteve-se. Não era seu papel questionar os hóspedes sobre suas vidas pessoais. Em vez disso, começou a explicar o funcionamento dos equipamentos da suíte. "O controle da temperatura está aqui", indicou, mostrando um painel digital na parede. "Luzes, cortinas, tudo pode ser controlado por este tablet. O minibar é reabastecido diariamente, sem custo adicional para as suítes presidenciais." Nikolai a observava com interesse que ia além de suas explicações. "Você trabalha aqui há muito tempo?" 3 anos, respondeu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Geralmente inventava uma resposta mais curta para desencorajar conversas. "Comecei na lavanderia e agora traduz para russos perdidos." Ele sorriu, e havia algo genuíno naquele sorriso que a desarmou. "Só quando necessário", respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso em retorno. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo zunido distante do ar-condicionado. Lívia percebeu que estava demorando mais do que o necessário e ajustou as luvas amarelas, um gesto nervoso que não passou despercebido. "Eu deveria voltar ao trabalho", disse finalmente. Nikolai assentiu. "Claro, mas antes..." Ele hesitou, algo raro para um homem habitualmente decidido. "Você poderia trazer um chá, preferivelmente preto, forte?" "Certamente. Chamarei o serviço de quarto." "Não", interrompeu ele. "Gostaria que você trouxesse." O pedido era incomum, quase impróprio. Funcionárias da limpeza não serviam chá. Para isso havia garçons, serviço de quarto, uma equipe inteira dedicada a atender os desejos gastronômicos dos hóspedes. "Senhor, eu não trabalho no..." "Por favor", disse ele agora em português, a palavra saindo com sotaque carregado. "Preciso falar mais." Lívia compreendeu. Ele queria praticar, conversar em sua língua materna com alguém que pudesse entendê-lo. Em um país estrangeiro, mesmo para alguém acostumado a viajar, a solidão linguística podia ser opressora. "Trarei seu chá em 15 minutos", concordou. Quando a porta se fechou, Nikolai permitiu-se relaxar pela primeira vez desde que pisara no aeroporto. Abriu a mala maior, retirando cuidadosamente uma fotografia emoldurada. Uma mulher jovem, de cabelos escuros, segurava um menino pequeno, ambos sorrindo em frente a uma praia que ele reconhecia como Copacabana. Colocou a foto na mesa de cabeceira e pegou o celular. "Mãe, cheguei bem", disse em português cuidadosamente ensaiado. "Hotel bonito."
Do outro lado da linha, Catarina Mendes falava animadamente, alternando entre perguntas sobre o voo e recomendações sobre São Paulo. Nicolai respondia com monossílabos e frases curtas, o limite de seu português confortável. Sim, jantamos amanhã, confirmou. Endereço, mande mensagem. Após desligar, respirou fundo. 28 anos desde que deixara o Brasil, levado pelo pai para Moscou. As visitas de sua mãe à Rússia 2 vezes por ano haviam mantido um vínculo tênue com a língua portuguesa, mas claramente insuficiente para uma conversa fluente. Agora, aos 32 anos, era o filho que finalmente retornava à terra natal da mãe. No andar de serviço, Lívia encontrou Débora, sua colega de equipe, enchendo o carrinho de limpeza. E aí, o russo é tão metido quanto parece? Perguntou Débora, curiosidade evidente em sua voz. Ele é educado, respondeu Lívia, evitando elaborar. Vou levar um chá para ele. Chá? Desde quando servimos chá? Isso é trabalho do pessoal do restaurante. Ele pediu especificamente. Lívia encolheu os ombros, tentando parecer indiferente. Acho que se sentiu confortável por eu falar a língua dele. Cuidado, advertiu Débora, seu tom oscilando entre brincalhão e sério. Lembra da Patrícia? Achou que tinha conexão especial com aquele empresário argentino. No final, só queria uma acompanhante de fim de semana. Não é nada disso, protestou Lívia, sentindo o rosto esquentar. É só um chá. Para você, talvez. Para esses ricaços, tudo tem significado diferente. Débora fechou o carrinho com um empurrão desnecessariamente forte. A propósito, Renato está te procurando. Parece que o russo solicitou você como intérprete pessoal durante a estadia. Lívia congelou. O quê? Ofereceu pagar extra, aparentemente. Débora a estudou com um misto de inveja e preocupação. Muito extra. O que exatamente aconteceu naquela suíte? Nada. Só expliquei como funcionava o quarto. Lívia removeu as luvas amarelas, atordoada com a notícia. Vou falar com Renato. No escritório da gerência, Renato a esperava com expressão grave. A presença de Evandro Meirelles, diretor do hotel, tornou claro que o assunto era mais sério do que imaginava. Lívia, o Sr. Petrov solicitou seus serviços como tradutora durante sua estadia. Explicou Renato, indo direto ao ponto. Ofereceu triplicar seu salário mensal pelo período, pago diretamente ao hotel. Eu não entendo, respondeu honestamente. Ele nem me conhece. Confiança instantânea, comentou Evandro, observando-a com interesse renovado. Acontece mais raramente do que se imagina, especialmente com homens na posição dele. Mas eu não sou tradutora profissional, protestou Lívia. Meu russo não é tão bom assim. Para ele parece ser suficiente. Renato deslizou um contrato temporário sobre a mesa. É uma oportunidade única, Lívia. Estamos dispostos a liberá-la de suas funções normais durante a estadia dele. Acompanharia o senhor Petrov em reuniões, jantares, visitas pela cidade. Seria como sua assistente pessoal? A ideia a deixava desconfortável, pensando nas insinuações de Débora. Tradutora e guia cultural, corrigiu Evandro. Nada além disso. E acredite, fizemos questão de deixar isso claro quando ele fez a proposta. Lívia olhou para o contrato, sentindo o peso da decisão. Por um lado, o dinheiro resolveria muitos problemas. Poderia finalmente terminar a faculdade de letras que abandonara no 2º ano por questões financeiras. Por outro, havia algo intimidador na ideia de passar tanto tempo ao lado de Nikolai Petrov, um homem que irradiava poder e mistério em igual medida. Posso pensar sobre isso? Claro, concordou Renato. Mas ele espera uma resposta até o fim do dia. Saindo do escritório, Lívia dirigiu-se à cozinha do hotel. Preparou cuidadosamente o chá preto, forte como ele havia pedido, acrescentando uma fatia de limão por intuição. Lembrava-se da avó servindo assim nos dias frios de inverno. Enquanto a água fervia, pesou os prós e contras da proposta inesperada. No elevador, a bandeja de prata entre as mãos, tomou sua decisão. Entregaria o chá
agradeceria a oferta e recusaria educadamente. Sua vida já era complicada o suficiente sem adicionar um milionário russo à equação. Quando bateu à porta da suíte presidencial, sentiu-se estranhamente nervosa. Nikolai abriu quase imediatamente, como se estivesse esperando próximo à entrada. Havia trocado o terno por roupas mais casuais. Calça escura e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e um relógio discretamente luxuoso. "Seu chá", anunciou Lívia em russo, mantendo os olhos baixos. "Obrigado. Entre, por favor." "Coloque na mesa, por favor." Nikolai indicou uma pequena mesa de centro próxima à janela panorâmica. O apartamento havia sido transformado em minutos. Um laptop aberto exibia gráficos na escrivaninha, alguns documentos organizados em pilhas e a fotografia com a mãe agora ocupava lugar de destaque. Lívia colocou a bandeja sobre a mesa e preparou-se para sair quando Nikolai gesticulou para a poltrona oposta à sua. "Você não vai me acompanhar?" "Não estou de folga, senhor", respondeu Lívia ainda em russo. "E sobre a proposta que fez a gerência?" "Nikolai", corrigiu ele, servindo o chá em 2 xícaras. "Me chame de Nikolai, por favor. E sim, espero que tenha considerado. O pagamento não é adequado?" "O pagamento é mais que generoso", ela admitiu, permanecendo de pé. "Mas não sou qualificada. Meu russo é básico, aprendi informalmente." Nikolai observou o chá, notando a fatia de limão. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. "Ao contrário, você entende perfeitamente." Ele levantou a xícara em um pequeno brinde. "E sabe como servir chá à maneira russa. Isso não se aprende por acaso." Lívia sentiu o rosto aquecer. "Minha avó servia assim." "Sente-se, por favor", insistiu ele, agora em português entrecortado. "Só 5 minutos." Algo na vulnerabilidade daquele pedido a fez ceder. Sentou-se na ponta da poltrona, mantendo a postura formal. "Você nasceu aqui?" perguntou ela, tentando direcionar a conversa para território neutro. "Sim, Rio de Janeiro." Ele alternava entre russo e tentativas de português. "Minha mãe é brasileira. Era aeromoça quando conheceu meu pai." "E você cresceu na Rússia?" "Desde os 4 anos." Nikolai tomou um gole do chá. "Meu pai queria que eu fosse educado lá." Seus olhos vagaram para a fotografia. "Ela visitava 2 vezes por ano." "É sua primeira vez de volta?" "Como adulto, sim." Ele deixou a xícara sobre a mesa. "Minha mãe sempre quis que eu conhecesse melhor o Brasil." Um silêncio confortável pairou entre eles. Lívia observou a cidade através da janela, o sol da manhã transformando os prédios cinzentos em esculturas douradas. "Por que você precisa de uma tradutora?" perguntou finalmente. "Há agências profissionais." "Confio em meus instintos", respondeu ele com simplicidade. "Eles raramente me decepcionam nos negócios ou com pessoas." Lívia tomou um gole do chá para ganhar tempo. A situação toda parecia irreal. Estar sentada em uma suíte presidencial, tomando chá com um milionário russo que, por alguma razão inexplicável, parecia confiar nela. "Tenho reuniões importantes essa semana", continuou ele. "Também quero visitar lugares que minha mãe recomendou. Preciso de alguém que entenda russo quando necessário, mas que também compreenda o Brasil." Ele fez uma pausa estudando-a. "Alguém que não venha de uma agência com agendas pré-estabelecidas." "O que exatamente sua empresa faz?" perguntou Lívia, genuinamente curiosa. "Tecnologia, inteligência artificial aplicada à medicina." Havia orgulho em sua voz. "Criamos sistemas que detectam padrões que médicos podem não perceber. Estamos buscando parcerias no Brasil." Era a primeira vez que Lívia via verdadeira paixão em seus olhos. Não o brilho educado de quem fala sobre dinheiro ou posses, mas o entusiasmo autêntico de alguém que acredita no próprio trabalho. "Isso é impressionante", disse honestamente. "Você estuda?" A pergunta veio inesperadamente. Estudava letras na USP. Lívia não planejava revelar tanto. "Tive que parar no 2º ano." "Por quê?" "Dinheiro. Ou a falta dele."
Ela sorriu sem humor. A vida aconteceu. Nikolai a observou como se tentasse decifrar um enigma complexo. Você deveria terminar. Essa é a ideia, eventualmente. O telefone de Nikolai vibrou. Ele verificou a mensagem rapidamente e suspirou. Meu motorista chegou. Tenho uma reunião em meia hora. Lívia levantou-se, aliviada pela interrupção. Preciso voltar ao trabalho. E minha proposta? Como disse, sou grata, mas... Pense mais, interrompeu ele, levantando-se também. Tríplico a oferta. Lívia congelou. Aquele valor resolveria não apenas a faculdade, mas daria um bom começo para o tratamento médico que sua mãe precisava após um acidente recente. Por que eu? Perguntou, quase em um sussurro. Há tantas pessoas qualificadas. Intuição, respondeu ele, guardando o telefone no bolso. Então, em português mais fluente do que demonstrara até então, você me lembra alguém. Antes que pudesse perguntar quem, ele pegou o paletó e o vestiu com um movimento elegante. Preciso de uma resposta hoje. Deixe com a recepção, se preferir. No corredor, esperando o elevador, Lívia tentava processar o que acabara de acontecer. A oferta era tentadora demais para ignorar, mas havia algo na situação que a deixava inquieta. Não era medo. Estranhamente, não sentia qualquer ameaça vinda de Nikolai. Era mais a sensação de estar à beira de algo transformador, um ponto de inflexão que alteraria o curso de sua vida. De volta ao andar de serviço, encontrou Débora organizando toalhas limpas. E aí? Aceitou a proposta do russo? Perguntou sem rodeios. Ainda não decidi. Você está louca, é a chance da sua vida. É complicado, respondeu Lívia pegando luvas novas do carrinho. Complicado é limpar banheiros enquanto estuda, retrucou Débora. Oportunidades assim não aparecem duas vezes. Enquanto limpava um quarto no 12º andar, Lívia não conseguia parar de pensar na oferta. O dinheiro resolveria problemas imediatos, mas entrar no mundo de Nikolai Petrov, mesmo temporariamente, parecia um risco incalculável. Ao meio-dia recebeu uma mensagem para comparecer novamente à gerência. Renato a esperava com expressão grave. O Sr. Petrov ligou, perguntando sobre sua resposta. Disse sem preâmbulos. Aparentemente, tem um compromisso esta noite e gostaria de sua presença. Não dei minha resposta ainda, explicou Lívia. Bem, ele parece presumir que você aceitará. Renato deslizou um cartão sobre a mesa. Mandou entregar isso. Era um cartão elegante, com o logo discreto de uma boutique famosa na Oscar Freire. No verso, escrito à mão em caligrafia impecável. Para esta noite, 19 horas no lobby. NP. Isso é... Lívia não encontrava as palavras. Inadequado? Sugeriu Renato, cruzando os braços. Concordo. Mas Sr. Petrov é nosso cliente mais importante este mês. Sua empresa está negociando contratos milionários com hospitais brasileiros. Então devo aceitar por causa do hotel? Seu tom saiu mais defensivo do que pretendia. Deve aceitar se quiser, corrigiu Renato. Mas se decidir recusar, faça-o diretamente. Não quero ser o intermediário nessa situação. Saindo da gerência, Lívia dirigiu-se ao vestiário feminino. Sentou-se em um banco de madeira, o cartão ainda em suas mãos. A decisão que precisava tomar parecia cada vez mais complexa. Tirou o celular do armário e ligou para casa. Mãe, sou eu. Lívia, estava mesmo pensando em você. A voz de Márcia soava animada, mas Lívia podia detectar o cansaço subjacente. Acabei de voltar da fisioterapia. Como foi? O doutor diz que estou progredindo, mas a hesitação dizia tudo. O plano só cobre mais 2 sessões este mês. Lívia fechou os olhos, apertando o cartão entre os dedos. Mãe, surgiu uma oportunidade, um trabalho temporário de tradução. Tradução? Mas você não terminou a faculdade. É russo, por causa da vovó. Lívia hesitou. Pagam muito bem. Que maravilha, filha. Sabia que aquelas histórias da sua avó um dia serviriam para algo além de me dar dor de cabeça. A risada de Márcia era genuína. Quando começa? Hoje à noite, se eu aceitar.
E por que não aceitaria? Lívia não tinha uma resposta concreta para dar. Como explicar a inquietação que sentia, a sensação de estar entrando em águas desconhecidas? É complicado, respondeu finalmente. A vida é complicada, filha. As contas também. Márcia suspirou. Mas confio no seu julgamento. Você sempre foi a sensata da família. Após desligar, Lívia encarou seu reflexo no pequeno espelho do armário. Estava cansada. O tipo de cansaço que se acumula não apenas de noites mal dormidas, mas de anos lutando contra a corrente. Uma oportunidade como esta poderia mudar tudo, ou complicar ainda mais. Tomou sua decisão. Às 18h55, entrou no lobby do hotel. Havia visitado a boutique durante seu intervalo de almoço, onde uma vendedora excessivamente solícita a ajudara a escolher um vestido azul escuro simples, porém elegante. Nada chamativo, nada que a fizesse sentir-se um objeto de decoração. Complementou com um blazer leve e saltos baixos, confortáveis para caminhar, caso necessário. Nicolai já estava lá, conversando com o concierge. Vestia um terno cinza escuro que parecia ter sido feito exclusivamente para ele. Provavelmente tinha sido. Quando a viu, interrompeu a conversa e aproximou-se. Você veio, disse em russo sem esconder a satisfação. Com condições, respondeu Lívia no mesmo idioma. Sou tradutora, não acompanhante. Trabalho até às 23h, não mais. E preciso de tudo formalizado com o hotel. Esperava resistência, talvez irritação. Em vez disso, Nicolai sorriu. Não o sorriso educado que oferecia aos funcionários do hotel, mas algo mais genuíno. Justo. Já providenciei a formalização. Ele estendeu um envelope. Seu contrato e adiantamento, o hotel concordou. Lívia pegou o envelope sem abri-lo. Para onde vamos esta noite? Jantar com minha mãe. A resposta a surpreendeu. Ela chegou de Campinas hoje, está ansiosa para me mostrar a cidade, mas achei melhor ter alguém que possa ajudar quando meu português falhar. A menção à mãe modificou a expressão de Nicolai, revelando uma vulnerabilidade que Lívia não esperava. Percebeu que havia mais nesta viagem ao Brasil do que negócios. Era uma reconexão com suas raízes, uma parte de si mesmo que nunca tivera a oportunidade de explorar completamente. Vamos de carro ou prefere táxi? Perguntou ela, adotando o tom profissional que havia decidido manter. Tenho um motorista. Ele ofereceu o braço, um gesto formal que parecia natural para ele. Após um momento de hesitação, Lívia aceitou. Enquanto caminhavam para fora do hotel, sob olhares curiosos dos funcionários, Lívia não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado completamente em menos de 12 horas. Pela manhã, era apenas mais uma funcionária da limpeza. Agora, caminhava ao lado de um dos homens mais poderosos a se hospedar no hotel, rumo a um jantar com sua mãe brasileira. Isso vai dar o que falar, murmurou em português, quase para si mesma. Nicolai a surpreendeu, respondendo também em português, com sotaque mais leve do que demonstrara anteriormente. Deixe que falem. Palavras são apenas ar. Lívia o encarou, surpresa tanto com a compreensão quanto com a fluência repentina. Seu português melhorou consideravelmente desde esta manhã, observou desconfiada. Nicolai deu de ombros, um gesto casual que contrastava com sua postura habitualmente controlada. Algumas coisas voltam quando necessário. Antes que pudesse questionar mais, chegaram ao carro. Uma Mercedes preta com vidros escurecidos. O motorista abriu a porta e Lívia entrou, sentindo que cruzava não apenas o limiar de um veículo, mas de uma nova realidade. Nicolai sentou-se ao seu lado, próximo o suficiente para que sentisse seu perfume discreto, mas não tão perto que invadisse seu espaço pessoal. Um respeito calculado que ela apreciou. Pronta? Perguntou ele, enquanto o carro deslizava silenciosamente para o trânsito caótico de São Paulo. Não, respondeu Lívia honestamente. Mas vamos lá. Pela primeira vez desde que o conhecera, Nicolai riu. Um som genuíno, quase musical. Honestidade, refrescante. Então, com um tom mais sério, obrigado por aceitar.
E assim, em direção ao restaurante em algum ponto da cidade iluminada, Lívia percebeu que havia embarcado em uma jornada cujo destino era impossível prever. O medo e a excitação misturavam-se em proporções iguais, enquanto o carro avançava pela noite paulistana, levando-a para longe da vida que conhecia, em direção a algo inteiramente novo. O restaurante Fasano brilhava como uma joia incrustada na noite paulistana. Lívia observou a fachada elegante enquanto o motorista abria a porta do carro. Em seus 3 anos trabalhando no hotel, jamais imaginara pisar em um lugar como aquele, pelo menos não como convidada. Dentro, o ambiente era uma sinfonia de madeira escura e iluminação intimista. O maître os conduziu através do salão principal, onde Lívia sentiu olhares curiosos acompanhando-os. Um homem evidentemente poderoso e uma mulher que, apesar do vestido novo, claramente não pertencia àquele universo. Endireitou a postura, determinada a não demonstrar desconforto. Em uma mesa no canto, uma mulher elegante levantou-se ao vê-los. Cabelos escuros com alguns fios prateados emolduravam um rosto de beleza madura, e os mesmos olhos azuis intensos de Nicolai brilhavam com expectativa. Catarina Mendes abriu os braços, e seu filho avançou para um abraço demorado. "Meu menino", disse ela em português, segurando o rosto dele entre as mãos. "Como cresceu desde a última vez que veio me visitar em Moscou?" Lívia observava a cena com fascínio. A semelhança entre mãe e filho era inconfundível, não apenas nos traços físicos, mas na postura e na maneira como gesticulavam. "Mamãe, esta é Lívia Mendonça", apresentou Nicolai em português cuidadosamente articulado. "Minha tradutora." "Tradutora?" Catarina ergueu uma sobrancelha, estendendo a mão para Lívia. "Achei que você falava português, filho." "Falo um pouco", respondeu ele, alternando para o russo ao dirigir-se a Lívia. "Por favor, explique que preciso de ajuda com vocabulário técnico para as reuniões de negócios." Lívia traduziu, mas Catarina respondeu antes mesmo que terminasse. "Entendo russo, querida. Não fluentemente como antes, mas o suficiente para saber quando meu filho está sendo diplomático sobre suas limitações linguísticas." Nicolai pareceu genuinamente surpreso. "Você ainda entende russo?" 28 anos casada com seu pai deixaram marcas, inclusive no idioma, respondeu Catarina com um sorriso melancólico. Mesmo depois do divórcio, mantive o hábito de assistir aqueles documentários russos que seu pai tanto gostava. Sentaram-se e Lívia percebeu que sua função como tradutora seria menos necessária do que imaginara. O português de Nicolai, embora limitado, era suficiente para a conversa familiar, e sua mãe compreendia quando ele ocasionalmente mudava para o russo ao buscar palavras. "Então, como está Alexei?" perguntou Catarina depois que o sommelier serviu o vinho. "Bem, casou novamente ano passado", respondeu Nicolai. "Tatiana, arquiteta, 32 anos. Catarina revirou os olhos. "Claro que sim. Sua terceira esposa desde mim, e cada uma mais jovem que a anterior." Lívia sentiu-se desconfortável com o rumo pessoal da conversa, mas Catarina logo percebeu e mudou de assunto. "E como estão as negociações com os hospitais?" Nicolai animou-se visivelmente. "Promissoras, 3 contratos quase fechados." Voltou-se para Lívia. "Nossa tecnologia de diagnóstico por imagem com inteligência artificial pode ajudar médicos a identificar padrões imperceptíveis ao olho humano." "Fascinante", comentou Lívia sinceramente. "Isso salvaria muitas vidas." "Exatamente", concordou Catarina. "Sempre disse ao Nicolai que o Brasil seria um mercado perfeito para a Petrov Medtech. Nosso sistema de saúde tem ilhas de excelência, mas sofre com distribuição desigual de recursos e especialistas." Lívia observava a interação com interesse crescente. Catarina falava com o conhecimento de causa de alguém que entendia tanto o sistema brasileiro quanto o negócio do filho. "Você trabalha na área médica?" perguntou Lívia. "Sou cardiologista. Trabalho no Hospital das Clínicas de Campinas", respondeu Catarina.
Na verdade, fui eu quem sugeriu que Nikolai desenvolvesse a tecnologia de diagnóstico cardíaco em primeiro lugar. Mamãe é minha consultora não oficial, explicou Nikolai com evidente orgulho. Sempre testamos os protótipos com ela antes de qualquer lançamento. Os pratos principais chegaram. Preparações sofisticadas que Lívia reconhecia apenas de programas culinários. A conversa fluiu naturalmente, com Catarina alternando entre histórias da infância de Nikolai e perguntas sobre a vida de Lívia. "E como aprendeu russo, querida?" perguntou enquanto saboreava um risoto de açafrão. "Minha avó era imigrante russa", explicou Lívia. "Veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Cresci ouvindo suas histórias e aprendendo o idioma informalmente." "Que coincidência maravilhosa", comentou Catarina. "O universo tem dessas sincronicidades. De todas as pessoas no hotel, meu filho encontra justamente a única que fala sua língua paterna." Lívia notou um olhar significativo trocado entre mãe e filho, como se compartilhassem um pensamento não verbalizado. "E o que fazia antes de trabalhar como tradutora?" continuou Catarina. Lívia hesitou. "Na verdade, trabalho na equipe de limpeza do hotel. Essa é minha primeira experiência como tradutora." Em vez da reação de surpresa ou desconforto que esperava, Catarina assentiu com aprovação. "Sempre acreditei que as melhores oportunidades surgem nos lugares mais inesperados. Eu mesma era apenas uma aeromoça servindo chá quando conheci Alexei em um voo para Moscou." "Chá", repetiu Nikolai pensativamente, olhando para Lívia. "Parece que temos isso em comum." À medida que a noite avançava, Lívia sentia-se cada vez mais à vontade. Catarina tinha o dom de eliminar barreiras sociais com sua genuína curiosidade e calor humano. Era fácil esquecer que estava diante de uma médica renomada e mãe de um empresário bilionário. Durante a sobremesa, o assunto voltou-se para os planos de Nikolai no Brasil. "Quanto tempo ficará?" perguntou Catarina. 2 semanas inicialmente", respondeu ele. "Mas se os contratos se concretizarem, considerarei abrir um escritório permanente aqui." "No Rio?" A esperança na voz de Catarina era palpável. "Talvez. Ou São Paulo por questões práticas." Nikolai trocou um olhar com Lívia. "Ainda estou explorando possibilidades." O comentário, aparentemente casual, fez o coração de Lívia acelerar inexplicavelmente. Era absurdo pensar que ela teria qualquer influência nas decisões empresariais de um homem como Nikolai Petrov. E ainda assim, havia algo na maneira como ele a olhara. "Amanhã quero te levar ao Rio", disse Catarina, interrompendo os pensamentos de Lívia. "Ver a casa onde nasceu, mostrar seus lugares de infância." "Seria maravilhoso", respondeu Nikolai. Então, virando-se para Lívia, "Você nos acompanharia? Mamãe fala russo básico, mas seria bom ter você por perto." Antes que pudesse responder, Catarina interveio. "Claro que ela vem, precisamos dela. E além disso, todo brasileiro deveria conhecer o Rio pelo menos uma vez na vida." Virou-se para Lívia com um sorriso caloroso. "Você já esteve lá, querida?" "Não, senhora", respondeu Lívia, sentindo-se ligeiramente sobrepujada pela força da personalidade de Catarina. "Então está decidido", declarou a médica. "Saímos cedo amanhã. Nikolai tem um jatinho particular que nos levará em menos de 1 hora." O restante do jantar transcorreu em atmosfera descontraída, com Catarina relatando histórias de quando Nikolai era bebê no Brasil, para evidente constrangimento do filho e divertimento de Lívia. Quando a conta chegou, Nikolai a pegou imediatamente, recusando a oferta da mãe de dividir. Na saída do restaurante, Catarina abraçou Lívia como se a conhecesse há anos. "Foi um prazer enorme, querida. Tenho certeza que você será uma excelente companhia para nós amanhã." No carro, retornando ao hotel, Nikolai parecia mais relaxado do que Lívia o vira até então. "Obrigado por vir", disse em russo. "Minha mãe pode ser intensa." "Ela é encantadora", respondeu Lívia honestamente. "Vocês são muito parecidos." "Dizem isso."
concordou ele com um sorriso. Principalmente o lado obstinado. Sobre amanhã, começou Lívia hesitante. Não sei se devo ir ao Rio. Seria muito pessoal para vocês dois. Por favor, venha, insistiu Nicolai, surpreendendo-a com a suavidade na voz. Não é apenas pela tradução. Sua presença me deixa mais confortável. A confissão inesperada pairou entre eles no espaço restrito do carro. Lívia não sabia como responder a algo tão sincero. Que horas saímos? Perguntou finalmente, aceitando implicitamente o convite. 8 da manhã. No lobby. O alívio em sua voz era perceptível. Levaremos você de volta a São Paulo no fim do dia, a menos que prefira pernoitar. O hotel pode providenciar seus pertences. Um dia é suficiente, respondeu Lívia, mantendo a compostura profissional que estava determinada a preservar. Quando o carro parou em frente ao hotel, Nicolai desceu para abrir a porta para ela, um gesto cavalheiresco que pegou Lívia de surpresa. Boa noite, Lívia, disse em português cuidadoso. Amanhã, 8 horas. Boa noite, Nicolai, respondeu ela, percebendo que era a primeira vez que usava seu primeiro nome sem hesitação. No saguão, encontrou Débora saindo de seu turno. Nossa! Exclamou a colega ao vê-la no vestido elegante. Como foi o jantar com o russo? Foi interessante, respondeu Lívia, não sabendo como resumir a experiência. Conheci a mãe dele. A mãe? Débora pareceu desapontada com a falta de drama romântico. E aí, qual é a história? Por que um milionário russo vem ao Brasil acompanhado da mãe? Ela mora aqui, em Campinas, é médica. Lívia dirigia-se ao vestiário com Débora seguindo de perto. Ele nasceu no Brasil, na verdade. Sério? E amanhã tem mais compromissos com ele? Vamos ao Rio. Lívia disse isso casualmente, como se viajar de jato particular para outra cidade fosse parte de sua rotina. Ao Rio? Os olhos de Débora se arregalaram. De jatinho particular? É só um dia de trabalho, respondeu Lívia tentando minimizar, mas seu tom não convenceu nem a si mesma. Sei, Débora sorriu maliciosamente. Um dia de trabalho, com um gato russo bilionário, visitando o Rio de Janeiro. Totalmente normal. A mãe dele vai estar lá, protestou Lívia, sentindo o rosto esquentar. Por enquanto, retrucou Débora, essas coisas sempre começam assim, profissionalmente. Depois, não é nada disso, insistiu Lívia, embora algo dentro dela vacilasse ao dizer isso. O tempo dirá, cantarolou Débora tirando o uniforme do armário. Mas fica a dica. Se eu fosse você, colocaria um biquíni na bolsa. Nunca se sabe quando uma visita profissional ao Rio pode incluir uma parada em Copacabana. Lívia revirou os olhos, mas a sugestão ficou ecoando em sua mente enquanto retornava para casa no ônibus noturno. Do lado de fora da janela, São Paulo desfilava suas luzes em um borrão contínuo, tão distante quanto os eventos surreais daquele dia pareciam de sua vida normal. Amanhã estaria no Rio de Janeiro ao lado de um homem que mal conhecia, mas que, de alguma forma inexplicável, parecia familiar como uma melodia esquecida que retorna subitamente à memória. O céu de São Paulo amanheceu nublado, com aquela garoa fina que parecia suspensa no ar em vez de realmente cair. Lívia acordou antes do despertador, inquieta com a perspectiva do dia que a aguardava. Seu pequeno apartamento em Santana, dividido com a mãe, parecia ainda menor naquela manhã, como se de repente não coubesse mais nele a pessoa que estava se tornando. Márcia já estava na cozinha, preparando o café. Desde o acidente que sofrera 6 meses antes, movia-se mais lentamente, mas insistia em manter sua independência. Vai mesmo ao Rio hoje? Perguntou, observando a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Sim, a trabalho, respondeu Lívia, enfatizando a última palavra. Havia contado à mãe uma versão simplificada dos acontecimentos. Um empresário russo precisava de tradução, o hotel a recomendara, o pagamento era excepcional. De jatinho particular. Márcia balançou a cabeça, incrédula. Quem diria que aquelas histórias da sua avó em russo um dia te levariam para o céu?
É só um trabalho temporário, mãe. Lívia pegou uma xícara de café. 2 semanas, no máximo. 2 semanas podem mudar uma vida, filosofou Márcia, sentando-se com cuidado. Foi o tempo que conheci seu pai, lembra? 2 semanas de férias em Guarujá. Lívia sorriu, já conhecendo a história. E ele foi embora na 3ª. Mas deixou você, completou Márcia, tocando carinhosamente o rosto da filha. A melhor parte dele. O relógio marcava 7h15. Lívia terminaria o café e iria ao hotel, não mais como faxineira, mas como tradutora pessoal do hóspede mais importante. A ideia ainda parecia irreal. Tomei a liberdade, disse Márcia, levantando-se com alguma dificuldade. Retornou com uma pequena sacola de tecido, seu biquíni e protetor solar. O Rio é imprevisível. Nunca se sabe quando uma reunião de trabalho pode terminar na praia. Lívia riu, lembrando-se do comentário similar de Débora na noite anterior. Mãe, é só trabalho. Sei, respondeu Márcia com um sorriso enigmático. Mesmo assim, leve. No hotel, às 7h55, Lívia aguardava no lobby. Vestia calça social clara e uma blusa de seda azul marinho, formal o suficiente para uma tradutora, casual o suficiente para uma visita turística. A pequena mala de mão a seu lado continha apenas o essencial, e sim o biquíni que sua mãe insistira em incluir. Nicolai chegou às 8h em ponto, acompanhado por Catarina. Ele vestia calça bege e camisa azul clara, sem gravata. Um visual significativamente mais relaxado que o executivo do dia anterior. Sua mãe, elegante em um vestido verde esmeralda, parecia rejuvenescida à luz da manhã. Bom dia, querida. Catarina abraçou Lívia como se fossem velhas amigas. Pronta para nossa aventura? Bom dia, respondeu Nicolai em português, seu sorriso genuíno. Dormiu bem? Sim, obrigada. Mentiu Lívia, que passara metade da noite tentando entender como havia sido arrastada para aquela situação surreal. O carro os levou ao aeroporto executivo de Congonhas, onde um jato particular aguardava na pista. Uma aeronave elegante e compacta, mas ainda assim absurdamente luxuosa aos olhos de Lívia. Uma aeromoça uniformizada os recebeu à entrada. Primeira vez em um jato particular? Perguntou Catarina, notando a hesitação de Lívia. Primeira vez em qualquer avião, admitiu ela. Então temos 2 estreias hoje. Seu primeiro voo e sua primeira visita ao Rio. Catarina parecia genuinamente encantada. Nicolai, temos que garantir que sejam experiências inesquecíveis. No interior impecavelmente decorado, Lívia sentou-se próxima à janela por insistência de Catarina. A vista na aproximação ao rio é um espetáculo que você precisa testemunhar do melhor ângulo. Nicolai sentou-se à frente delas, abrindo o laptop para revisar alguns documentos. Mesmo em momento de lazer, o executivo parecia nunca desligar completamente. Deixe isso, filho, repreendeu Catarina suavemente. Hoje é dia de reconexão, não de negócios. Ele fechou o computador com um sorriso resignado. Velhos hábitos. Herdados do seu pai, observou Catarina, virando-se para Lívia. Alexei nunca conseguia simplesmente desfrutar um momento sem pensar em produtividade. É uma característica russa ou apenas dele? Perguntou Lívia, interessada. Um pouco dos dois, respondeu Catarina. Os russos têm uma abordagem muito pragmática da vida, algo que admiro. Mas Alexei elevou isso a outro patamar. Durante a decolagem, Lívia agarrou os braços da poltrona instintivamente. Nicolai, percebendo seu nervosismo, inclinou-se para a frente. Não se preocupe, disse em russo. É a parte mais segura da viagem. Os motores aceleraram e Lívia sentiu aquela pressão característica contra o assento. Então, subitamente, estavam no ar, São Paulo diminuindo abaixo deles. Uau! Sussurrou, olhando pela janela. Impressionante, não é? Nicolai observava não a paisagem, mas a expressão maravilhada de Lívia. Nunca me canso disso. A viagem foi breve, com Catarina narrando histórias dos primeiros anos de Nicolai no Brasil, como ele aprendera a falar português antes do russo, para desespero do pai,
Como adorava a praia de Copacabana, onde construía castelos de areia elaborados que já indicavam seu futuro como empreendedor. Nikolai ouvia com uma mistura de embaraço e nostalgia. Lembro muito pouco disso tudo, admitiu. Às vezes parece que minha mãe está falando de outra pessoa. É você, meu filho, insistiu Catarina. Parte de você que ficou adormecida, mas que ainda existe. Quando o avião começou sua descida para o Rio de Janeiro, Lívia entendeu por que Catarina insistira no assento junto à janela. A Baía de Guanabara abriu-se abaixo deles em um espetáculo de azuis e verdes, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, destacando-se contra o cenário de montanhas exuberantes. É lindo, sussurrou, incapaz de conter o deslumbramento. Sim, concordou Nikolai, seu olhar dividido entre a paisagem e o rosto de Lívia. Realmente é. Pousaram suavemente no aeroporto Santos Dumont. Um carro já os aguardava na pista, uma BMW preta com motorista uniformizado. Para Copacabana, instruiu Catarina quando entraram no veículo. Avenida Atlântica 2134. Enquanto o carro deslizava pelas ruas do Rio, Lívia observava a cidade com fascínio genuíno. O contraste entre o mar azul e os edifícios, as montanhas verdes ao fundo, a energia vibrante que parecia emanar das próprias calçadas, tudo era exatamente como imaginara, e ainda assim, completamente diferente. Ali, apontou Catarina repentinamente, indicando um edifício antigo na Avenida Atlântica. Era onde morávamos. O prédio, um exemplar clássico da arquitetura dos anos 70, mantinha uma elegância atemporal com sua fachada branca e varandas voltadas para o mar. Pode parar aqui, pediu Catarina ao motorista. Desceram do carro e Nikolai ficou parado na calçada, contemplando o edifício como se tentasse reconciliar memórias fragmentadas com a realidade diante dele. Lembra de alguma coisa? Perguntou Catarina suavemente. Vagamente, respondeu ele, apontando para uma varanda no 8º andar. Aquela era nossa, não era? Lembro de olhar o mar dali. O sorriso de Catarina iluminou seu rosto. Sim, você ficava horas observando as ondas, dizendo que queria contar todas elas. Lívia observava a interação com uma sensação de estar testemunhando algo profundamente íntimo. Era uma reconexão entre mãe e filho, uma ponte sobre o abismo de anos e distância que os separara. Vamos entrar? Sugeriu Catarina. O porteiro é novo, mas o síndico ainda é o mesmo, Sr. Gomes. Ele ficará encantado em vê-lo novamente. No saguão do prédio, foram recebidos pelo porteiro, que chamou imediatamente o síndico ao saber quem eram. Sr. Gomes, um senhor de 70 anos com cabelos completamente brancos, apareceu minutos depois, sua expressão transformando-se ao ver Catarina. Doutora, que surpresa maravilhosa! Exclamou, abraçando-a calorosamente. Então, virando-se para Nikolai, estudou-o por alguns instantes. E este não pode ser o pequeno Nikolai? O próprio, confirmou Catarina orgulhosamente. Meu Deus! O síndico apertou a mão de Nikolai vigorosamente. Último dia que o vi, você mal alcançava meus joelhos. E agora, olhe só, um homem feito. Nikolai sorriu, visivelmente tocado pelo entusiasmo genuíno. É bom estar de volta, Sr. Gomes. E quem é esta jovem encantadora? Perguntou o síndico, voltando-se para Lívia. Lívia Mendonça, apresentou Catarina antes que qualquer um pudesse falar. Amiga especial de Nikolai. Lívia corou com a descrição que implicava muito mais do que sua relação profissional. Abriu a boca para corrigir, mas Nikolai foi mais rápido. Muito especial, concordou em português, trocando um olhar com Lívia que a deixou ainda mais desconfortável. Vieram visitar o antigo apartamento? Perguntou o Sr. Gomes. Os Rodrigues que moram lá agora estão viajando, mas posso mostrar o prédio. Adoraríamos, respondeu Catarina. Enquanto caminhavam pelo edifício, Nikolai permanecia estranhamente silencioso. No terraço, com vista panorâmica para a praia de Copacabana, ele finalmente falou, em russo, para Lívia. É estranho,
Intelectualmente, sei que vivi aqui, mas emocionalmente, é como visitar a vida de outra pessoa. Lívia assentiu, compreendendo. Deve ser difícil reconectar-se com uma parte de si mesmo que ficou adormecida por tanto tempo. Exatamente, concordou ele, parecendo aliviado por ser compreendido. Meu pai sempre falava do Brasil como um lugar de férias, não como meu local de nascimento, como se minha vida real fosse apenas na Rússia. E como se sente agora, estando aqui? Nikolai contemplou o horizonte por um momento, como se estivesse recuperando algo que não sabia que havia perdido. A profundidade da resposta pegou Lívia desprevenida. Era a primeira vez que ele se abria tão sinceramente, sem a barreira da formalidade profissional. Catarina aproximou-se, interrompendo o momento. O que acham de almoçarmos na praia? Há um restaurante maravilhoso logo ali que ainda serve aquela moqueca que você adorava, Nikolai. Parece perfeito, respondeu ele, voltando ao português. Enquanto desciam, Catarina caminhava à frente com o Sr. Gomes, deixando Nikolai e Lívia alguns passos atrás. Obrigado por vir hoje, disse ele em voz baixa. Ter alguém neutro torna tudo isso mais fácil. Neutro? Repetiu Lívia, não sabendo se deveria sentir-se lisonjeada ou ofendida. Alguém que me vê como sou agora, não como a criança que fui, esclareceu rapidamente, sem expectativas baseadas em memórias. Entendo, respondeu ela, sentindo-se inexplicavelmente aquecida por dentro. Fico feliz em ajudar. Ao saírem do prédio, a luz do sol carioca os envolveu. Do outro lado da avenida, a praia de Copacabana estendia-se como um convite dourado. Vamos almoçar e depois, se tiverem disposição, podemos dar um mergulho, sugeriu Catarina, seus olhos brilhando com a mesma intensidade dos de seu filho. Lívia agradeceu mentalmente a sua mãe por insistir no biquíni. Talvez Márcia, como Débora, enxergasse algo que ela ainda não conseguia, ou não queria, admitir para si mesma. O restaurante à beira-mar transbordava de cores e aromas. Sentados em uma mesa na varanda, com vista direta para o Atlântico, Lívia observava a transformação em Nikolai. Seu rosto havia relaxado, os olhos mais vivos, até mesmo sua postura parecia menos rígida. O Rio de Janeiro operava sua magia, desenterrando memórias que nem ele sabia que possuía. Lembro desse gosto, disse ele após o primeiro garfo de moqueca, genuinamente surpreso. Mamãe tentava fazer isso em Moscou, mas nunca ficava igual. Impossível replicar, concordou Catarina. Faltava o dendê original, o peixe fresco, o ar do mar. A saudade temperava tudo. Lívia saboreava não apenas a comida, mas a experiência completa. O som das ondas, a brisa marinha, a descontração inédita entre eles. Pela primeira vez desde que conhecera Nikolai, sentia-se como uma convidada genuína, não apenas uma funcionária. E você, Lívia? Perguntou Catarina. Está gostando do Rio? É ainda mais bonito do que imaginava, respondeu honestamente. As fotos não captam a energia do lugar. O Rio tem alma, afirmou Catarina com convicção. Uma cidade que te abraça, mesmo quando mal te conhece. Durante o almoço, Catarina entreteve-os com histórias do passado, como conhecera Alexei Petrov em um voo para Moscou, servindo-lhe chá à maneira russa, ganhando sua atenção, como o romance desenvolveu-se em escalas internacionais, como finalmente decidira mudar-se para a Rússia após o nascimento de Nikolai, apenas para descobrir que a vida lá seria mais difícil do que imaginara. Seu pai é um homem brilhante, disse ela, mas vive em um mundo de absolutos, preto e branco. Eu sou mais arco-íris. Seu sorriso tinha uma pitada de melancolia. Eventualmente, os opostos deixaram de se atrair. Vocês se falam ainda? Perguntou Lívia, antes que pudesse conter sua curiosidade. Ocasionalmente, respondeu Catarina. Em aniversários, feriados, mantivemos uma relação civilizada, principalmente por causa deste aqui. Ela apertou carinhosamente a mão do filho. E, ironicamente, agora que estamos divorciados há mais de 20 anos, finalmente conseguimos ser amigos.
O tempo cura muitas coisas, comentou Nikolai pensativo. E algumas coisas ele apenas ensina você a carregar com mais elegância, completou Catarina. Após o almoço, seguiram pela calçada de Copacabana, com Catarina apontando pontos de referência da infância de Nikolai. A sorveteria, onde ele comera seu primeiro picolé, o quiosque onde compravam água de coco todos os domingos, o trecho de areia onde ele construíra seu primeiro castelo. Lembra de algo? Perguntou ela esperançosamente. Fragmentos, admitiu Nikolai. Como um filme que assisti há muito tempo. Reconheço cenas, mas não sinto a continuidade. É compreensível, consolou Catarina. Você tinha apenas 4 anos quando partiu. O importante é que está aqui agora, criando novas memórias. Enquanto caminhavam, Lívia mantinha-se ligeiramente afastada, dando espaço para o momento mãe-filho. Observava a interação com fascínio, como Catarina falava animadamente em português, como Nikolai respondia às vezes em russo, às vezes em português entrecortado, como ambos gesticulavam de maneira idêntica quando empolgados. Você está muito quieta, comentou Nikolai, reduzindo o passo para alinhar-se com ela. Apenas observando, respondeu Lívia. Vocês dois juntos. É como ver 2 versões da mesma pessoa. Ele sorriu. Mamãe sempre diz que herdei seu temperamento e a lógica do meu pai. A pior combinação possível. Catarina, alguns passos à frente, virou-se para eles. O que acham de um mergulho antes de voltarmos? O dia está perfeito para isso. Lívia hesitou. Uma coisa era trazer o biquíni por precaução. Outra bem diferente era usá-lo na frente de seu empregador temporário. Nikolai percebeu sua hesitação. Não precisamos se você não estiver confortável, disse em russo, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Não trouxe toalha, respondeu Lívia, buscando uma desculpa plausível. Compramos uma daqueles vendedores, sugeriu Catarina, apontando para as barracas coloridas na areia. Vamos, querida, ninguém vem ao Rio sem tocar o Atlântico. Sem mais argumentos válidos, Lívia concordou. Catarina guiou-os até um quiosque, onde alugavam cadeiras, guarda-sóis e cabines para troca. Com novas toalhas cariocas estampadas com imagens do Cristo Redentor, dirigiram-se às cabines para trocar de roupa. Minutos depois, Lívia emergiu usando o biquíni vermelho que sua mãe insistira em incluir na mala. Sentiu-se estranhamente vulnerável. Não pelo traje em si, mas pelo contexto. Avistou Catarina já acomodada em uma cadeira de praia, acenando animadamente para ela. Você está linda, querida, exclamou a médica quando Lívia se aproximou. Vermelho é definitivamente sua cor. Antes que pudesse responder, Lívia notou Nikolai caminhando em sua direção. Ele vestia uma bermuda azul marinho, e ela não pôde deixar de notar como os anos de natação que mencionara casualmente durante o almoço haviam moldado seu físico. Desviou o olhar rapidamente, sentindo o rosto esquentar. A água está boa? Perguntou tentando soar casual. Perfeita, respondeu ele pingando levemente. Vem, ofereceu a mão em um gesto espontâneo. Lívia hesitou por um instante antes de aceitá-la. Os dedos dele, ainda úmidos da água do mar, entrelaçaram-se aos seus com naturalidade desconcertante. À beira da água, Lívia soltou-se do contato, avançando sozinha. As ondas beijaram seus pés, subindo gradualmente pelos tornozelos e joelhos enquanto ela caminhava mais fundo. A água estava surpreendentemente morna, acolhedora. Nikolai nadava alguns metros à frente, com a desenvoltura de quem cresceu em piscinas. Mergulhou e emergiu, acenando para que ela avançasse. Lívia, que aprendera a nadar no rio de sua cidade natal, avançou com confiança até que a água chegasse à sua cintura. Uma onda mais forte aproximou-se e Nikolai nadou rapidamente de volta para junto dela. Cuidado com essa, avisou, instintivamente segurando seu braço para estabilizá-la. A onda quebrou sobre eles, molhando-os completamente. Lívia emergiu rindo, sentindo a água salgada nos lábios, o cabelo grudado ao rosto.
Nicolai também ria, uma risada genuína que ela nunca ouvira antes, aberta, despreocupada, quase infantil. Por um momento, ficaram assim, próximos demais, encarando-se com sorrisos que lentamente transformavam-se em algo mais intenso. Os dedos de Nicolai ainda tocavam seu braço, um contato leve, mas eletrificante. O barulho da praia ao redor parecia desvanecer, reduzindo-se apenas ao som das ondas quebrando e suas respirações. Nicolai, a voz de Catarina quebrou o momento. Ela acenava da areia segurando o celular. "Telefone! É Moscou!" Ele suspirou, visivelmente contrariado pela interrupção. "Dever me chama", disse em russo, com um meio sorriso. "Volto logo." Lívia assentiu, subitamente consciente do quão próximos haviam estado. Enquanto Nicolai caminhava para a areia, ela mergulhou completamente, deixando a água salgada envolver seu corpo superaquecido. Emergiu alguns metros adiante, tentando organizar pensamentos confusos. O que estava acontecendo com ela? Há 2 dias, era apenas uma funcionária da limpeza do hotel. Agora, estava nadando em Copacabana com um milionário russo e sua mãe, sentindo-se inexplicavelmente atraída por um homem que mal conhecia. Era absurdo, imprudente e potencialmente desastroso. Quando retornou para a areia, Nicolai ainda falava ao telefone, seu rosto novamente sério, a postura tensa. O executivo havia retornado, substituindo o jovem despreocupado de minutos antes. "Problemas?" perguntou Catarina quando ele finalmente desligou. "Nada urgente", respondeu, mas seu tom sugeria o contrário. "Assuntos em Moscou que precisam de atenção." "Sempre há assuntos em Moscou", comentou Catarina com um suspiro resignado. Voltou-se para Lívia, que secava o cabelo com a toalha. "Acho que nosso dia de diversão está chegando ao fim, querida." "Podemos ficar mais", protestou Nicolai, parecendo genuinamente relutante em partir. "Não, está tudo bem", assegurou Lívia. "Vocês têm muito o que conversar, e eu tenho trabalho amanhã." Catarina estudou-a por um momento, então olhou para o filho como se avaliasse algo não dito entre eles. "Bem, pelo menos provamos a moqueca e tocamos o Atlântico. Considero isso um dia bem-sucedido." Trocaram-se novamente e caminharam de volta ao carro que os aguardava. No trajeto até o aeroporto, Catarina anunciou que ficaria no Rio por mais alguns dias. "Tenho amigas para visitar, colegas médicos para reencontrar", explicou. "Além disso, você terá reuniões importantes em São Paulo, não é, filho?" "Sim", confirmou Nicolai. "Amanhã apresentamos a tecnologia no Hospital das Clínicas." "Lívia vai acompanhá-lo?" perguntou Catarina com uma casualidade estudada. "Se ela quiser", respondeu ele olhando questionadoramente para Lívia. "Claro", disse ela automaticamente. "É o meu trabalho." "Seu trabalho", repetiu Catarina com um sorriso que sugeria que enxergava muito mais. "Bem, espero que nos vejamos novamente antes de eu voltar para Campinas, querida." No aeroporto, as despedidas foram calorosas. Catarina abraçou Lívia demoradamente. "Obrigada por trazer meu filho de volta ao Brasil", sussurrou em seu ouvido. "De mais formas do que você imagina." Antes que Lívia pudesse processar o significado daquelas palavras, já estava a bordo do jato, retornando a São Paulo com Nicolai. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de pensamentos não verbalizados. Quando o avião alcançou a altitude de cruzeiro, Nicolai finalmente falou. "Obrigado por hoje. Foi importante para mim." "Não precisa agradecer", respondeu Lívia. "Sua mãe é incrível. Vocês têm sorte de terem um ao outro." "Sim", concordou ele pensativo. Então, após uma pausa, "Amanhã a reunião no hospital é às 10. Preciso que você esteja pronta às 9. A mudança abrupta para o tom profissional pegou Lívia desprevenida, mas talvez fosse necessária. Um lembrete de que, no fim das contas, ela estava ali a trabalho. "Nada mais. Estarei pronta", assegurou, mantendo a voz neutra. Observando o céu escurecer gradualmente pela janela, Lívia tentava reconciliar as múltiplas versões de Nicolai que vira naquele dia.
O executivo controlado, o filho saudoso, o homem que rira despreocupadamente nas ondas de Copacabana. Qual deles era o verdadeiro? Ela não sabia dizer. Talvez todos fossem. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Lívia acompanhou Nicolai em todas as reuniões de negócios, surpreendendo-se com a própria capacidade de traduzir termos técnicos médicos que nem sabia que conhecia. As palavras fluíam naturalmente, como se o russo de sua avó tivesse apenas aguardado o momento certo para revelar-se completamente. O que não fluía com tanta naturalidade eram seus sentimentos. Desde o dia no Rio, algo havia mudado entre eles. Uma tensão quase palpável, carregada de possibilidades não verbalizadas. Durante o dia, mantinham uma relação estritamente profissional. Nicolai, o executivo focado, e Lívia, a tradutora eficiente. Mas havia momentos, um olhar sustentado por tempo demais, dedos que se roçavam ao passar documentos, silêncios carregados de significado durante as viagens de carro, que sugeriam algo muito além do profissionalismo. Na sexta-feira que marcava o final da segunda semana, Lívia traduziu a última reunião, um contrato finalmente fechado com o maior hospital de São Paulo. Quando o último executivo saiu da sala de conferências, Nicolai recostou-se na cadeira com um suspiro satisfeito. Conseguimos, disse em russo, seu rosto iluminado pela vitória. 3 contratos em 2 semanas. Um recorde. Parabéns, respondeu Lívia sinceramente. Seu trabalho vai ajudar muitas pessoas. Nosso trabalho, corrigiu ele. Sem você, metade das negociações teria se perdido em traduções inadequadas. Lívia sorriu, sentindo o familiar calor no peito que suas palavras de apreciação sempre provocavam. Estou feliz por ter ajudado. Um silêncio instalou-se entre eles, mais denso que os anteriores. O contrato que encerraria sua colaboração havia sido assinado. A partir de segunda-feira, Lívia voltaria à sua rotina no hotel. Uniformes lilás, corredores intermináveis, vidas paralelas que nunca deveriam ter se cruzado. Seu contrato termina hoje, disse Nicolai finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Sim, concordou ela, mantendo os olhos fixos nos papéis que organizava. Retorno às minhas funções normais na segunda. E se não retornasse? A pergunta pairou no ar por alguns segundos, antes que Lívia compreendesse seu significado. Levantou os olhos, encontrando o olhar intenso de Nicolai. O que quer dizer? Estou expandindo a operação no Brasil, explicou ele, inclinando-se para a frente. Abrirei um escritório permanente em São Paulo. Precisarei de uma equipe local, incluindo alguém que compreenda tanto o português quanto o russo. Está me oferecendo um emprego? Lívia tentou ignorar o aperto de desapontamento. Por um momento, havia imaginado... Mas não, era absurdo. Estou oferecendo um futuro, respondeu Nicolai, sua voz mais suave. O cargo seria apenas o começo. Antes que pudesse elaborar, a porta da sala de conferências abriu-se e Débora entrou, parecendo desconfortável por interromper. Desculpe, Lívia, mas há alguém procurando por você na recepção. Seu tom indicava urgência. É sua mãe. O sangue de Lívia gelou. Márcia jamais viria ao hotel, a menos que fosse algo sério. Preciso ir, disse apressadamente, recolhendo sua bolsa. Vou com você, decidiu Nicolai, levantando-se imediatamente. No saguão do hotel, Márcia aguardava, seu rosto pálido de preocupação. Ao ver a filha, tentou forçar um sorriso que não alcançou seus olhos. Mãe, o que aconteceu? Lívia apressou-se em sua direção, notando como ela se apoiava pesadamente na bengala. Nada grave, querida, assegurou Márcia, embora seu corpo dissesse o contrário. Apenas alguns resultados de exames que o médico quer discutir, urgentemente. Vamos levá-la, disse Nicolai em português, surpreendendo ambas. Meu carro está aqui. Não é necessário, protestou Márcia fracamente. É sim, insistiu ele gentilmente. Por favor. No consultório médico, Lívia e Márcia entraram juntas, deixando Nicolai na sala de espera, apesar de seus protestos.
O diagnóstico foi direto. A lesão do acidente havia comprometido mais do que imaginavam inicialmente. Márcia precisaria de uma cirurgia especializada, seguida de meses de fisioterapia intensiva. O plano de saúde não cobre, explicou o médico com genuíno pesar. E a fila no sistema público pode levar anos. Saindo do consultório, Lívia sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Como conseguiria o dinheiro? Quanto tempo sua mãe aguentaria sem o tratamento? Nicolai levantou-se imediatamente ao vê-las. Bastou um olhar para o rosto de Lívia para compreender a gravidade da situação. Vamos para minha suíte, disse com surpreendente firmeza. Podemos conversar melhor lá. No luxuoso apartamento do hotel, Márcia finalmente cedeu ao cansaço, adormecendo no sofá, enquanto Lívia explicava a situação em voz baixa. Quanto custa a cirurgia? Perguntou Nicolai diretamente. Muito mais do que posso pagar, respondeu Lívia, lutando contra as lágrimas. Mesmo com o dinheiro que ganhei trabalhando para você. Nicolai ficou em silêncio por alguns instantes. Então, levantou-se decidido. Vou fazer uma ligação. Saiu para a varanda, falando ao telefone em russo rápido e técnico, que Lívia não conseguiu acompanhar completamente. Quando retornou, havia uma nova determinação em seu olhar. Acabei de falar com a equipe médica da minha empresa. Temos um programa experimental de tratamento neurológico usando nossa tecnologia de IA. Ele sentou-se ao lado dela. Sua mãe seria perfeita para o programa. O que isso significa? Significa que a cirurgia e todo o tratamento seriam cobertos como parte de nossa pesquisa, explicou ele. Em troca, usaríamos os dados anônimos para aprimorar nossos algoritmos. Lívia encarou-o desconfiada. Por que faria isso? Porque posso, respondeu simplesmente. Então, após uma pausa, e porque me importo com você? A sinceridade em sua voz era inconfundível. Não era piedade ou uma tentativa de impressioná-la. Era genuíno. Lívia sentiu as lágrimas que havia contido finalmente transbordarem. Obrigada, sussurrou sem conseguir dizer mais. Os meses seguintes transformaram completamente a vida de Lívia. Márcia passou pela cirurgia com sucesso e iniciou o programa de reabilitação. Lívia aceitou o emprego na nova filial brasileira da Petrov Medtech, não mais como tradutora, mas como diretora de comunicação intercultural, um cargo criado especialmente para ela, aproveitando tanto seu conhecimento de idiomas quanto sua sensibilidade para navegar entre culturas diferentes. E Nicolai surpreendeu a todos anunciando que supervisionaria pessoalmente as operações brasileiras pelos próximos 2 anos, dividindo seu tempo entre São Paulo e Moscou. Comprou um apartamento em Higienópolis, não muito distante do pequeno apartamento que Lívia ainda dividia com a mãe em recuperação. Era uma tarde de domingo, 6 meses após aquela primeira tradução na recepção do hotel, quando Nicolai convidou Lívia para um chá em seu apartamento. A vista da sacada era espetacular. São Paulo estendia-se em todas as direções, dourada pelo sol poente. Lembra do nosso primeiro encontro? Perguntou ele, servindo chá preto em xícaras de porcelana fina. Como poderia esquecer? Sorriu ela. Você parecia tão perdido. Não estava perdido, corrigiu, adicionando uma fatia de limão à xícara dela, exatamente como ela gostava. Estava apenas esperando alguém me encontrar. Entregou-lhe a xícara, seus dedos roçando os dela intencionalmente. Lívia notou algo incomum no fundo da porcelana. Um pequeno objeto brilhante. O que é isso? Perguntou confusa. Olhe mais de perto, sugeriu ele, seus olhos azuis brilhando com expectativa. No fundo da xícara, parcialmente imerso no líquido âmbar, estava um anel de ouro branco com um único diamante. Nicolai! Lívia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Minha mãe conheceu meu pai servindo chá em um voo, disse ele, tirando gentilmente a xícara das mãos trêmulas dela e colocando-a sobre a mesa. Você me encontrou oferecendo chá em um hotel. Parece que o chá tem um significado especial para a família Petrov.
Tomou as mãos dela entre as suas, seu rosto mais aberto e vulnerável do que Lívia jamais vira. Sei que pode parecer rápido para os padrões convencionais, continuou em russo, as palavras fluindo com emoção genuína. Mas quando você sabe, simplesmente sabe, você me trouxe de volta a uma parte de mim que eu havia perdido. Me ajudou a reconectar com minhas raízes, com meu coração. Pegou o anel, ainda úmido de chá, e segurou-o entre os dedos. Lívia Mendonça, você me daria a honra de se tornar minha esposa, de construir uma vida entre dois mundos comigo? As lágrimas embaçavam sua visão, mas Lívia nunca enxergara com tanta clareza. Todas as dúvidas, todos os medos sobre a diferença de mundos entre eles pareciam insignificantes, comparados à certeza que sentia naquele momento. Sim, respondeu primeiro em russo, depois em português. Sim, Nikolai. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, era como se duas vidas completamente diferentes finalmente encontrassem seu ponto de convergência. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima na praia de Copacabana. Catarina, radiante ao lado do filho, não conseguia esconder as lágrimas de alegria. Márcia, agora caminhando com apenas uma bengala leve, graças ao tratamento bem-sucedido, conduziu a filha até Nikolai. Débora, promovida a gerente de hospitalidade do hotel, serviu como madrinha, orgulhosa de ter previsto tudo desde o início. Os votos foram trocados em 3 idiomas: português, russo e a linguagem universal dos corações, que se reconhecem além das palavras. Na recepção à beira-mar, Nikolai ergueu sua taça para um brinde. Ao chá que nos uniu, às línguas que nos conectaram e à vida que estamos construindo, palavra por palavra, dia após dia. Lívia sorriu, sua mão livre repousando instintivamente sobre a pequena curva de sua barriga, uma surpresa que planejava revelar a Nikolai naquela noite. Uma nova vida crescendo dentro dela. Metade brasileira, metade russa, completamente amada. Na manhã seguinte, enquanto observavam o nascer do sol na varanda da suíte, Nikolai segurava Lívia em seus braços, ainda maravilhado com a notícia da gravidez. Sabia que em russo a palavra chá soa como chai, comentou ela, recostando-se contra seu peito, e que em alguns dialetos antigos, chai também significa vida. Uma nova vida começando, murmurou ele, beijando seus cabelos. Nossa própria história de chá. E assim, na cidade onde tudo começou, sob o mesmo céu que testemunhara tantos encontros e despedidas, 2 mundos que nunca deveriam ter se cruzado, uniam-se para sempre, provando que, às vezes, as mais belas histórias começam com uma simples xícara de chá e alguém para entender o que está além das palavras.